primeiro ano, dando continuidade ao nosso assunto de polígonos, vamos falar de área, mas de uma maneira mais abrangente do que a gente estava acostumado a trabalhar anteriormente. Então vamos lá entender o que são áreas, como é que calcula direitinho. Desde que o ser humano passou a cultivar seus próprios vegetais e criar seu próprio rebanho, começou também a delimitar sua terra. O surgimento da necessidade de controle e a demarcação dessas áreas incentivou o desenvolvimento da matemática e diversas outras matérias também, tá? E principalmente o desenvolvimento da geometria, que recebeu esse nome exatamente por conta disso, né? Que vem do grego geo, né, terra, e metria, medida, então medida da terra. As técnicas desenvolvidas na antiguidade foram tão importantes que ainda hoje, apesar de toda a tecnologia de qual dispomos, nós as usamos, mesmo que às vezes por meio de algoritmos e computadores. Por exemplo, para o cálculo do lote da área irregular de uma terra, de uma propriedade rural, um profissional, um agrimensor, pode usar técnicas de triangulação. A essas técnicas, obviamente mais desenvolvidas, soma-se os aparelhos, né, tecnológicos, como os sistemas de posicionamento global, que é o GPS, os teodolitos, mapeamento via satélite, entre outras coisas. Então começamos hoje a falar de triângulos. Triângulo, a gente já sabe que é a figura geométrica mais simples e uma das mais importantes, e ela possui várias aplicações no nosso dia a dia. Então vamos entender a fundo como é que calcula a área de um triângulo. Então, para calcular a área de um triângulo, basta observar uma parede como da imagem abaixo e pensar na melhor maneira de avaliar a quantidade de azulejos utilizadas em vez de contar um a um. Podemos verificar quantos foram usados em cada linha e multiplicar o valor obtido pela quantidade de linhas, tá bom? Então, sabe-se que a área de um retângulo é dada pelo produto da medida de sua base pela medida de sua altura. Assim, como todo triângulo ocupa uma área correspondente à metade da área de um retângulo de mesma base e altura, temos que a área de um triângulo pode ser dada pela medida do produto da base de um retângulo pela altura, dividido por 2, né? Então, essa é a primeira formulazinha aqui para calcular a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Mas, às vezes, a gente não tem todos os dados. Então, vamos entender outras questões também, ó. A área em função de dois lados e do ângulo compreendido entre eles. Então, vamos lá. Considere o triângulo a seguir, no qual são conhecidas as medidas de dois lados e do ângulo entre eles. Então, eu tenho o lado AB, o lado A e o lado B, e o ângulo formado entre eles. Aí, tracei a altura aqui, ó. Da trigonometria, no triângulo retângulo da esquerda, a gente tem que o seno vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. E aí ele fez um cruz-credo aqui, ó. Então ele descobriu que a altura vai ser igual a vezes o seno, né? Bonitinho. Substituindo a expressão anterior na fórmula do tópico anterior, que era exatamente o que a gente tinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui direitinho, que é aquela área ali, ó. Aqui em cima, base vezes altura dividido por 2. Se a gente tem uma relação para altura, eu posso substituir essa altura nessa fórmulazinha aqui. E encontro essa segunda fórmula. A área de um triângulo vai ser A vezes B, vezes o seno formado entre esses dois lados, dividido por 2. Tá bom? Nós temos também a área em função dos lados, que é a forma de Heron, que diz o seguinte: a área de um triângulo em função das medidas de seus lados A, B e C é dada pela expressão matemática conhecida como a fórmula de Heron, que diz o seguinte, né? Eu tenho um triângulo que eu tenho um lado A, B e C, e aí eu posso calcular a área como a raiz do semiperímetro semiperímetro vezes semiperímetro menos A vezes semiperímetro menos B vezes semiperímetro menos C. E o que é esse semiperímetro? Vai ser o perímetro dividido por 2, a metade do perímetro do triângulo, tá bom? E aí a gente pode utilizar essa formulazinha aqui. Continuando. A área em função da circunferência inscrita no triângulo, que é a circunferência que está dentro. Então vamos lá. A área de um triângulo em função do raio da circunferência inscrita é obtido pelo produto do semiperímetro, que a gente já viu aqui, ó, tá exatamente aqui em cima, esse aqui, e a medida do raio da circunferência inscrita. Então a área vai ser igual ao semiperímetro, que é a medida dos lados dividido por 2, vezes o raio dessa circunferência inscrita nesse triângulo aí. Pronto.
Agora, né, a fórmula dado o raio da circunferência circunscrita, que é aquela que encobre o triângulo. Então vamos lá, como é que a gente calcula? Vamos direto para a fórmula. Vai ser A vezes B vezes C dividido por 4 vezes o raio dessa circunferência. Tá bom? Então, essa formulazinha aqui, a gente consegue achar a área do triângulo também. Nós temos também a área do triângulo equilátero, que diz o seguinte. A gente já tinha visto que a altura do triângulo equilátero era L raiz de 3 dividido por 2. Então, substituindo naquela fórmula que a gente tinha lá em cima, que a gente encontrou, que é A base vezes a altura dividido por 2, a gente encontra essa formulazinha também para calcular a área de triângulo. L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, a gente viu aí várias fórmulas para calcular a área de triângulo. Vamos ver então para calcular a área de quadriláteros notáveis. Então vamos ver um exemplo prático aqui, ó. Carolina quer trocar o piso de sua sala de estar, que está bem desgastado. Ela sabe que a sala tem 4 metros de comprimento e 3 de largura. O piso escolhido é um quadrado e tem 40 centímetros de lado. Quantos pisos Carolina deve comprar para cobrir a sala de estar, sabendo que recomenda-se comprar 10% a mais para rodapés e outras necessidades? Então vamos lá. Para determinar a quantidade necessária de piso, basta calcular a razão entre a área da sala e a área de cada piso de mesma unidade. Então, a área da sala, 4 vezes 3, 12 metros quadrados. A área do piso, né, 0,4 vezes 0,4 dá 0,16. A razão entre uma e outra dá 75. Então, 10% a mais, eu preciso aí comprar 82,5. Então, devem ser comprados 83 pisos para cobrir toda a sala. Não dá para comprar metade de um piso, né? Então, calcular a área de uma superfície significa determinar um número que exprima a razão entre a área dessa superfície e a área da unidade tomada como padrão, ou seja, do quadrado unitário. Por exemplo, dizer que a área de uma superfície é de 12 metros quadrados significa dizer que dentro dessa superfície cabe 12 quadrados de lado unitário. Então, seguindo esse raciocínio, vamos entender então como é que se calcula a área do retângulo. A área de um retângulo, a gente já viu anteriormente, é dado pelo produto da base pela altura. Então, guarde isso aí. A área do paralelogramo, da mesma forma que a gente vai calcular a área do retângulo, base vezes altura. Nós temos aí a área do trapézio, que vai mudar um pouquinho, ó. Partindo de um trapézio qualquer, sabemos que um trapézio tem duas bases, base maior e base menor, e a gente colocando o simétrico dele do outro lado, a gente vai ver que vamos ter um paralelogramo aqui. Então é só a gente fazer exatamente a mesma coisa. Área da base, medida da base, vezes a altura dividido por 2. Da mesma forma que a gente tem ali. Por que a gente divide por 2? Porque a gente está levando em consideração esse outro trapézio aqui. Mas a gente só quer esse daqui. Por isso que a gente divide por 2 na fórmula. Tá bom? A área do quadrado, bastante conhecida por vocês, né? O lado ao quadrado, não precisa nem ir a fundo. Nós temos também a área do losango. Como é que se calcula? Vai ser a medida da diagonal maior vezes a medida da diagonal menor dividido por 2. Tá? Então, o produto das duas diagonais dividido por 2. Área de polígonos regulares, de maneira geral, vamos ver como é que a gente acha. Então, vamos entender. Considere um polígono regular qualquer de n lados. Ligamos o centro desse polígono ao seu vértice, obtendo n triângulos isósceles congruentes. Assim, a gente pode concluir que a área de um polígono regular é dada pela soma das áreas dos n triângulos isósceles congruentes, né? Que mede de base L, e a altura, que é justamente a apótema do polígono, a gente já viu isso. Ou seja, n vezes L vezes A dividido por 2. Como n vezes L dividido por 2 é o semiperímetro, temos que a área é o produto do semiperímetro, né, pela apótema. Então, a gente tem esse exemplo aqui. A área vai ser igual ao semiperímetro vezes a apótema. Então, área de triângulos semelhantes também. Se dois triângulos são semelhantes, a razão de semelhança entre eles for K, então a razão entre suas semelhanças será K ao quadrado, tá? Entre suas áreas. Vai ser K ao quadrado.
Nós temos a área também de polígonos semelhantes, que a gente vai para a mesma ideia que a gente viu anteriormente, que se a razão entre eles for k, a razão entre suas áreas vai ser k ao quadrado. É isso, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, nos vemos na nossa próxima aula. Beijos e até lá.